Oi, alunos e alunas do quarto ano, tudo bem? Vamos agora tratar um pouquinho da língua portuguesa, ver nossa agenda de hoje, onde a gente vai estudar o parágrafo e a organização do texto a partir da página 35 do nosso livro didático. Vamos também falar um pouco sobre a pontuação e expressividade nas páginas 37 e 38 do nosso livro. Então, um texto ele se organiza em parágrafos. Aquele texto da cigarra e as formigas é um texto que foi escrito em parágrafo, na página 18. E aí, o que é o parágrafo? É uma parte do texto, né? É uma porção do texto que contém uma ideia. Quando eu estou colocando uma ideia em um texto, eu coloco essa ideia em um parágrafo. Quando eu vou mudar o assunto ou a ideia, eu passo para outro parágrafo. Por exemplo, aí na primeira questão da página 35. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Esse de repente já está indicando que vai mudar a situação, vai mudar o assunto. Então, poderia ser outro parágrafo, né? E para a linha de baixo. É importante que no parágrafo no início do parágrafo, a gente dê um espaçozinho para marcar esses parágrafos. Então, pessoal, na letra A, está perguntando quantas frases há nesse parágrafo, né? Aí a gente vai contar as frases. Cada final da frase é marcado por um ponto, e aí a gente conta as frases e coloca quantas são lá. Na letra B, a gente vai ver as expressões que estão destacadas no texto, ou seja, em negrito, pretinho mais escuro, e dizer qual dessas expressões poderia mudar o parágrafo, dar início a outro parágrafo. Eu falei agora, né? Há pouco, qual seria e por quê, certo? Depois, vocês vão passar para a página que é a página 37. Na página 37, nós vamos conversar um pouco sobre os sinais de pontuação. Existe um sinal de pontuação que vai marcar a fala de personagem, vai indicar que a personagem no texto está falando. Por exemplo, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. O sinal antes da palavra por favor, que é um traço, é um travessão, certo? O que acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Quando ela faz o tom também do pedido, né? Olha o sinalzinho no final da frase, é uma exclamação. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Ela está exclamando, e o que será que ela está sentindo com isso? Na letra B, a gente vai reler a mesma frase e vai dizer o que a voz está expressando, se é fraqueza, raiva, tristeza ou medo. Então, ponto de exclamação, gente, que está aí no final da frase, destacado em vermelho, pode criar uma ênfase, né? Na frase, ter um efeito, expressar sentimento. Pode expressar dor, pode expressar surpresa, alegria, decepção, né? Então, na segunda questão, vocês vão ler também outra frase em voz alta. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. Ponto final. E perguntaram, 2 pontos. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Na letra A, para que serviram os 2 pontos? Os 2 pontos anteciparam, né, a fala da personagem. Indicou que o personagem vai falar. Na letra B, qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Né, quando elas dizem. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Nós temos um sinal de pontuação aí no final que indica uma pergunta.
Como é o nome desse sinal de pontuação que indica uma pergunta? É exclamação ou interrogação? Você coloca aí o nome. C. Quantas frases há na fala das formigas? Né? Você vai contar as frases. O final da frase é indicado por ponto de interrogação, ou 2 pontos, ou ponto de exclamação. E aí, o que você observou para responder? Você vai observar exatamente a pontuação. E aí, na página seguinte, que é a página 38, na terceira questão, vai reler um trecho da fábula. Nesse trecho tem um travessão. E aí, você vai circular também a fala do narrador, a parte que o narrador fala. Para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Quem é que disse respondeu a cigarra? O narrador, né? E aí, na C, vocês vão observar os sinais de pontuação que estão destacados e dizer por que 2 foram empregados, usados, ou seja, um seguindo o outro, né? Isso foi para quê? Para separar a fala do personagem da fala do narrador. E na quarta questão, vocês vão ler em voz alta a fala das formigas e ver o que é que acontece ao ler a frase com sinal de pontuação destacado, que é reticência. Qual é a ideia que a reticência pode trazer para essa fala? Bom, tá indicando uma pausa, né? E aí, pessoal, essa outra página, que é a página 39, é só uma revisão, só para vocês lerem as falas desses personagens, usando a pontuação adequada e usando a entonação, ok? Então, muito obrigado pela atenção, boa sorte. Qualquer dúvida, me chama no PV. Tchau, tchau.